Pessoal, olha só, eu estou com um multímetro analógico, certo? Eu vou testar o quê? Eu vou testar na escala de resistência. Nós temos que cuidar essa escala aqui de cima, ó, aonde tem a ferradura. Quando tender a zero, ele pode chegar até o nível do curto-circuito. O que é um curto? É quando tende a zero, tá? E o que é o ponteiro do galvanômetro aqui embaixo, ó, quer dizer que é uma chave aberta. E dependendo do lugar que ele parar, quer dizer que tem uma fuga, certo? A grosso modo falando. O que acontece? Nós vamos aferir componente a componente desta placa, essa fonte de TV, certo, pessoal? E só para fins de conhecimento, a placa ela não queima, pessoal. A placa é onde vai conectado os componentes. O que queima é o componente, certo? Até pode acontecer o rompimento de uma trilha, mas daí é a trilha que está rompendo, não é a placa. A placa ela é de fenolite. O que acontece, pessoal? Primeiro vamos aferir o multímetro, ó. Eu estou na escala de X100, certo? Ele libera em torno de 3,2 volts na ponteira de prova preta, que no caso do multímetro analógico, quando se trata de resistência, é o positivo. E a ponteira vermelha é o negativo, certo, pessoal? Quando se trata de resistência. E daí eu vou colocar a ponteira de prova na outra, certo? Para nós trazer, ó, a sombra do ponteiro para onde, ó? Para o zero, é a sombra do ponteiro do galvanômetro, ó, pessoal. Porque existe um erro que se chama erro de paralaxe, ou seja, um erro de precisão. Então nós aferimos conforme a sombra do ponteiro. Então ela estando bem no zerinho ali, ó, pessoal, a sombra, ele está calibrado através do botão de ajuste. E daí por onde nós começamos? Vamos começar pelo NTC. Ele tem que apresentar um curto, pessoal. Por que o NTC apresenta um curto? Quanto mais alta a tensão, menor a resistência dele. Qualquer tensão que eu aplicar, ele vai se apresentar como um curto, ó. Olha lá, pessoal, 3,2 volts. Vamos no outro. Olha lá, pessoal. Ou seja, o NTC está bom e ele é ligado em série um com o outro, ó. Querem ver? Olha lá, pessoal. Interessante, né? Ele diminui a resistência conforme a tensão aplicada. Vamos testar o fusível. Tem que se apresentar como um curto. Ó, quer dizer que ele não está rompido. Certo, pessoal? Olha que interessante. O varistor, pessoal, o varistor tem que se apresentar como uma chave aberta, porque num surto de tensão, ele vai avariar ele vai entrar em curto num surto de tensão e vai avariar o fusível, ou ele próprio. Olha só, pessoal, era para ele se apresentar. É que eu estou na escala de X100, pessoal. Então, na escala de X100, ó, vamos experimentar colocar na X10. Se nós botar em X10, ele tem que se apresentar como uma chave aberta. Deixa eu calibrar de novo. Vou calibrar, ó. Calibrar é colocar uma ponteira de prova em curto na outra, ó, e olhar a sombra do ponteiro. Eu coloquei em X10 em ganho. Vamos testar agora. Olha aí, pessoal, o meu varistor, ele está em fuga, ó. Ele deveria se apresentar como uma chave totalmente aberta, ó.
Olha aí o varistor em fuga, ó. Entenderam? Eu vou deixar na escala de x10, pessoal, tá? Ó, o varistor deveria se apresentar como o quê? Como uma chave aberta, e ele está apresentando fuga. Olha que interessante. Olha aí, pessoal, ó. Varistor não está em curto. Se estivesse em curto, o ponteiro do galvanômetro estaria aqui, está em fuga. Que legal isso, né, pessoal? Olha aí. Vamos virar essa placa e vamos testar o capacitor X aqui, ó. Que é um capacitor de poliéster. Eu vou virar ela do avesso. Vamos ver onde é que está o capacitor X, ó. O capacitor X está aqui, ó, pessoal. Olha só, pessoal. Ele teria que se apresentar com uma chave aberta. Então, tem algum componente avariado, pessoal. Porque ele está apresentando fuga nessa medida aqui. O ponteiro do galvanômetro teria que ficar aqui embaixo, ó. Da mesma forma, ó. Olha aí, ó, chave aberta. Aliás, uma fuga, né, pessoal? Desculpa. Isso aqui é fuga, ó. Teria que, na escala de x10, que é o teste do beta, pessoal, 3.2 volts, não pode trazer o ponteiro do galvanômetro até aqui, ele tem que se apresentar como uma chave aberta. Então, não dá para mim afirmar que é o varistor, não dá para mim afirmar que é o capacitor X. Algum componente está variado nessa placa. Vamos continuar fazendo as aferições. Vamos testar os capacitores Y, ó. Ó. Capacitor Y está bom, ó, uma chave aberta, ó, pessoal, que legal isso, ó. Vocês viram que o varistor apresentou fuga e o capacitor X, o capacitor Y está bom, ó, chave aberta, ó. Vamos testar os indutores. Ó, vamos testar os indutores. O indutor, o comportamento dele é um curto mesmo, pessoal, porque um está em série com neutro, o outro está em série com fase, né? E vai alternando, como nós soubemos. Vamos testar a outra. Olha aí, ó, pessoal. As bobinas não estão rompidas. Que legal isso, né? Vamos testar mais o que? O outro capacitor X, ó. Eu tenho outro capacitor X na placa. Onde é que ele tá? Tá aqui ele, ó, pessoal. Ó. Fuga, ó, apresentando fuga, tá? As bobinas não podem se conectar uma com a outra, ó. Tem algum componente, pessoal, em curto nessa placa, ó. Olha só. As bobinas estão se conectando uma com as outras. A bobina não pode se conectar uma com a outra, ó. Por isso que está dando uma fuga no capacitor X e no varistor. Olha aqui, ó. As bobinas estão se comunicando uma com as outras, ó. Não poderia acontecer isso, ó. Entenderam, pessoal? Tem, ó, o que eu posso dizer aqui para vocês, ó? Como as bobinas estão se comunicando uma com as outras, ó. Eu acredito, pessoal, que derreteu o esmalte da bobina. E daí o que aconteceu? Uma bobina se comunicando com a outra está causando fuga em quem? Nos capacitores X, ó. Capacitor X. Capacitor X. Entendeu, pessoal? Que interessante saber disso, né? Então, bobinas estão em curto, pessoal, uma com as outras. Deixa eu olhar aqui. Vamos testar as duas bobinas, ó, os dois enrolamentos, ó. Aqui tem outro. Deixa eu virar aqui. Testar esse enrolamento. Ó, aqui tem que entender, é um curto mesmo, ó, porque elas estão em série, as bobinas, ó. Só que uma não pode se comunicar com a outra. Olha aí, ó, pessoal, o que está acontecendo, ó. Uma bobina se comunicando com a outra, ó. Não pode acontecer isso, ó. Entendeu?
Vamos ver no outro enrolamento. Aqui a bobina, ó, a bobina ela tem que apresentar um curto. Ela tem que apresentar um curto aqui, só que uma com a outra não poderia se comunicar. E olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Que coisa, né? E daí o que que acontece, pessoal? Vamos ver, vamos testar os eletrolíticos para ver como eles estão, ó. Os eletrolíticos. Negativo no negativo, positivo no positivo. Entendeu? A um curto e do outro lado, olha aí, pessoal, os eletrolíticos em curto, ó. Os eletrolíticos, capacitor de filtro em curto, o que pode ser, pessoal? Vamos ver se vamos ver a ponte de diodo. Sentido direto e sentido reverso. Olha aí a ponte de diodo se comportando da mesma forma, tanto no sentido direto como no sentido reverso. E aqui, pessoal, da mesma forma, olha só. O que será que pode ser? Tanto num sentido... Então, tem algum componente causando curto, pessoal. Tem algum componente, vocês viram que ela deu fuga onde? No varistor, deu fuga nos capacitores X, deu curto no enrolamento das bobinas, deu curto nos capacitores. Será que todos esses componentes, pessoal, estão avariados? Eu digo que não, pessoal. Eu digo que não, porque eu coloquei de propósito um transistor aqui, pessoal, ó. Esse transistor aqui, ó. Esse transistor, ele está de forma proposital aqui, ó. Ó, ele não está apresentando, é um MOSFET, né, ó. Aqui ele apresenta uma alta resistência e aqui ele é, ó. Vamos ver o sentido do diodo. O diodo dele está no sentido convencional. Porém, pessoal, o que acontece com esse transistor aqui, ó? Não é que ele está variado, pessoal. É que o tipo dele, o tipo desse transistor aqui, ó, é NPN. E o transistor que vai aqui é PNP. Entendeu? Então isso que está causando esse curto. Eu vou pegar e vou colocar o meu ferro de solda, esquentar, pessoal. Que daí o que acontece? Eu vou remover esse transistor para ver se vai continuar ainda apresentando. Enquanto o meu ferro de solda esquenta, pessoal, eu vou explicar o funcionamento da entrada da placa. Certo? Depois nós vamos remover esse transistor aqui e vamos fazer o teste para ver se é o transistor ocupado, se as medidas vão dar alterada ou não, né? Então só aguardem um pouco. Eu vou remover já, eu já vou retirar o parafuso aqui, ó. O parafuso do transistor MOSFET, ele prende o MOSFET aonde? No dissipador de calor. Ó, já vou tirar o parafuso do dissipador, tá? Porque ele faz o chaveamento e nesse chaveamento ele aquece muito, né, pessoal? E nesse aquecimento pode haver a avaria da junção do transistor. Enquanto esquenta o meu ferro de solda, pessoal, olha só. Eu vou entrar com fusível na placa, né? Logo após eu tenho um varistor. O que acontece? O varistor está ligado em paralelo. Num surto de tensão ele vai auxiliar para a queima do fusível. E ele próprio pode sofrer avaria, né?
Os NTC, pessoal, eles vão diminuir a resistência deles conforme o aumento de tensão. O capacitor Y, o capacitor X, que é de poliéster, ele trabalha contra as interferências que vêm da rede, pessoal. As interferências comuns, né, no caso, aliás, diferenciais, né, que vem pelo fase ou pelo neutro, e ele vai mandar de volta. Enquanto que as bobinas, elas vão trabalhar contra as interferências comuns, comum ao fase e ao neutro, como as bobinas estão ligadas em série, né? O que acontece com as bobinas ligadas em séries? Elas funcionam como uma chave aberta para as altas frequências, que seriam os transientes que vêm da rede elétrica, né? E os capacitores X de poliéster, eles vão mandar para o terra as interferências diferenciais, e as bobinas vão funcionar como uma chave aberta para as interferências comuns. Os capacitores Y, eles funcionam contra interferências de radiofrequência ou geradas pelo próprio circuito, né, pessoal? Aí eles vão mandar para o terra. E detalhe, os capacitores X, eles fazem o acoplamento da placa com a rede elétrica. Ou seja, eles acoplam o lado da placa com o lado da rede elétrica e não permitem que um interfira no outro, certo? Porque, querendo ou não, aqui, ó, o trabalhado transistor MOSFET, o chaveamento, existe uma alta frequência aqui, ó. Tanto é que tem o filtro snubber aqui, né? Tem dois capacitores aqui funcionando como um amortecimento, um diodo e um resistor. O diodo e o resistor estão ligados em série, tá? Enquanto que os capacitores de disco cerâmico, eles estão ligados em série entre eles, mas em paralelo em relação ao diodo e o resistor. Eles fazem o que? O amortecimento, para que não venha a existir a queima da junção do transistor, certo? Olha que legal isso. E daí, todo esse circuito ele funciona como proteção. A ponte de diodo, você sabe que é uma retificação de onda completa, entra a 60 Hz, eu vou conseguir ali depois dos capacitores eletrolíticos 120 Hz de corrente contínua. A ponte de diodo vai ceifar uma das ondas, certo? E ocupar duas ondas positivas, enquanto que os capacitores eletrolíticos, eles vão realinhar a corrente que se transformou pulsante através da ponte de diodo, eles vão transformar numa corrente contínua. E depois, novamente, eu vou ter que passar pelo processo de pulsar através do que? Eu tenho um circuito integrado atrás aqui dessa placa, pessoal. Esse circuito integrado aqui, ó, ele vai pulsar, ele vai gerar pulsos PWM para quê? Para aqui, no gate do transistor, né? Que daí ele vai transformar pulsante novamente a corrente elétrica. Por quê? Porque eu tenho um transformador Chopper aqui, ó, que ele trabalha com corrente pulsante, numa alta frequência, porque o núcleo dele é de ferrite. E daí o que acontece? Vai haver a excitação, né, do campo magnético na força eletromotriz, que é a diferença de potencial, né, a DDP, que nós sabemos, né. Vai acontecer a expansão do campo eletromagnético e logo após vai acontecer o colapso na força contra-eletromotriz. Aí ele vai induzir para o secundário, e nós sabemos que ele tem um isolamento galvânico, né? Ele não deixa o primário se comunicar com o secundário, para que, se algum componente queimar no primário, não vai afetar o secundário, e vice-versa. Se algum componente queimar no secundário, ele não vai afetar o primário. Olha que legal isso, pessoal. E daí o que acontece? Essa corrente pulsante que foi induzida para o secundário, eu tenho as pontes de diodo aqui, ó, são diodos shot ou diodos rápidos. Eles têm uma baixa resistência, uma baixa queda de tensão. Com isso existe uma maior fluição da corrente elétrica, né, pessoal? E daí
vai se dar no secundário. O que vai acontecer no secundário? Essa corrente vai... tenho vários capacitores aqui, ó. E eu tenho um transformador aqui, ó. Para que essa corrente ela se torne mais alinhada possível. Porque essa placa aqui, pessoal, ela vai alimentar minha placa principal da TV. E daí essa placa, ela tem que transformar a corrente em mais contínua, mais retilínea possível. E também, né, pessoal, eu tenho o TL431, que faz o feedback aqui, ó, do secundário. Quando está indo corrente de mais ou de menos, ele vai através do fotoacoplador, que tem um fototransistor, tá? Que vai mandar para esse circuito integrado aqui, ó, pessoal. Ele vai mandar o feedback para quê? Para ele alargar ou diminuir o duty cycle, que é a largura dos pulsos que vão se dar aqui, ó, no gate. Esse daqui é o gate, o dreno e o source. No gate vai vir pulsos PWM para fazer o chaveamento. E daí a tensão do TL431, alguns chamam ele de circuito integrado, é em torno de 2.4, 2.5 volts, que ele vai mandar para esse fotoacoplador, pessoal. E você vê, o primário não vai se comunicar com o secundário. Eu tenho dois capacitores aqui, ó, capacitores de poliéster, que tem uma alta resistência. É de disco cerâmico, né, pessoal? Esses capacitores aqui, ó, esses dois também, os Y, ó. Vocês viram que ele se apresenta com uma chave aberta? Até eu vou fazer o teste aqui, ó. Quer ver, pessoal, ó? Ó, ele se apresenta com uma chave aberta, esse capacitor aqui, e esse outro aqui também. Deixa eu virar a placa. Eles se apresentam como uma chave aberta, porque, ó, estão bons, ó. Eles têm uma alta resistência, né, pessoal? E daí o que acontece? Eles evitam a comunicação do primário com o secundário. Tanto o fotoacoplador, né, que se comunica através de luz, como o isolamento galvânico do transformador Chopper, como os capacitores de disco cerâmico, que tem uma, de poliéster, né, que tem uma alta resistência, né, esses capacitores aqui. E daí o que acontece, pessoal? Eu vou remover para nós fazermos a aferição novamente. Ó, eu tô com meu ferro de solda aqui. E daí eu vou remover. Ó, pessoal, removi. Vocês viram, aqueci o meu ferro, ó. Agora nós vamos testar os componentes novamente. Tirei, ó. Agora nós vamos fazer o teste para ver se ele vai se apresentar da mesma forma. Então, vamos ver de novo, vamos ver se os capacitores, se o varistor vai apresentar ainda aquela fuga. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó, o teste de X10, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha o varistor, pessoal. Uma chave aberta. Vamos ver o capacitor X, ó. Vamos ver o capacitor X. Uma chave aberta. Olha que legal, pessoal. As bobinas, vamos ver se uma se comunica com a outra. Uma chave aberta. Uma chave aberta. Olha que interessante. O outro capacitor X. Uma chave aberta. Olha que legal. As bobinas, entre elas têm que apresentar um curto, ó, pessoal. Entre elas, sim, ó, tem que apresentar um curto. Mas, se não estiver entre elas, tem que apresentar uma chave aberta, ó, uma em relação à outra, porque uma está em série no fase e uma no neutro, ó. Vocês viram que nós solucionamos o problema da placa? Que os componentes, por estarem interligados, ó, eu vou aferir o varistor novamente, ó. Esse daqui se apresenta como um curto, o NTC, ó, pessoal. O NTC não muda, ó. O NTC, ele é um curto mesmo, ele está ligado em série um com o outro, olha lá, ó. Tá? E nele também, nele se apresenta um curto, olha só, pessoal. Que interessante esse conhecimento, né? O fusível se apresenta como um curto.
Mas o varistor, ele não pode se apresentar com fuga, pessoal, ó. Vocês viram que o varistor tá bom? Vamos ver os capacitores eletrolíticos. Ó, uma resistência e o contrário. Olha lá, pessoal, eletrolítico bom. Da mesma forma, ó, uma resistência e ao contrário, ó. Quando o ponteiro do galvanômetro desce para baixo aqui, pessoal, quer dizer que o capacitor eletrolítico ele está totalmente carregado, porque o capacitor eletrolítico na corrente contínua do multímetro analógico, ele tem que se apresentar como uma chave aberta. Quando ele não está carregado, ele tende, né, pessoal? Olha só, vamos aferir novamente, ó. Ó, ele tem uma resistência num sentido e no outro como uma chave aberta, ó. Num sentido ele tem uma resistência e no outro uma chave aberta. Está bom os capacitores eletrolíticos, porque lá no isolamento dele ele apresenta anodo e catodo, pessoal. O eletrolítico ele tem anodo e catodo, por isso que ele apresenta uma resistência num sentido, em outro sentido uma chave aberta. Pessoal, se você achou relevante esse vídeo, valoriza o meu canal, pessoal. Deixe o seu joinha nesse vídeo. Se for possível, se inscreve. E se for possível, compartilhe esse vídeo. Vocês viram o único problema da placa? O transistor MOSFET. Certo, pessoal? O certo é um PNP. Eu coloquei um NPN e ele deu todo esse problema. Entenderam? E outra, pessoal, vamos aferir esse transistor para tirar a dúvida. Vamos ver como é que ele está. Ó. Ponteira de prova vermelha no gate, ponteira de prova preta no source. Resistência no gate. Ponteira de prova vermelha no gate. Ponteira de prova preta no dreno. Resistência. E o contrário. O transistor MOSFET ele apresenta uma alta impedância de entrada, né, pessoal? Olha aí, ó. Não se comunica. Só que o diodo dele está bom. O diodo num sentido, o diodo no outro. Olha, ele está conduzindo tanto num sentido como no outro. Vamos ver o tipo dele. Ponteira de prova preta. NPN o tipo dele, pessoal. Ó, eu coloquei a ponteira de prova preta ali, ó. Ó. Ponteira de prova vermelha no dreno, ponteira de prova preta no source. Não conduziu. E o contrário. Não conduziu. Agora eu vou botar a ponteira de prova vermelha, que é o negativo. Não conduziu. Deixa eu ajustar aqui. Ponteira de prova preta no dreno, ponteira de prova vermelha no source. Ponteira de prova vermelha no dreno, ponteira de prova preta no source. Ó. Provavelmente, pessoal, esse transistor aqui, ó, ele está variado. Eu retirei ele de uma placa antiga, pessoal. Entendeu? Eu retirei esse transistor de uma placa antiga. Provavelmente ele esteja variado, ó. Mas vocês viram que ele era o único que está apresentando defeito, e apareceu defeito em outros componentes que estavam bons. Por isso que é bom retirar o componente da placa, pessoal. Eu só vou regular aqui meu multímetro. Eu vou botar ele na escala de X100. Vamos testar o MOSFET. Conduziu num sentido
O outro não. Deixa eu botar a ponteira de prova vermelha aqui. Agora com a ponteira de prova preta, vamos ver se nós chaveamos ele. Conduziu num sentido. Parece que ele não está chaveando, pessoal. Num sentido. Ele não está chaveando, pessoal. Ele não está chaveando, mas o componente avariado que estava na placa, pessoal, era esse daqui, pessoal, tá? E eu deixo esse vídeo hoje, se você achou relevante, deixa seu joinha, pessoal.